Amado Padre Marcos, querido diácono, queridos irmãos e irmãs, como disse no início da celebração eucarística, hoje estamos celebrando solenemente a ascensão do Senhor Jesus aos céus. É muito importante nós percebermos o sentido profundo que esta solenidade tem para toda a igreja, tem para toda a humanidade. Algumas palavras de Jesus, enquanto ele estava caminhando entre nós, pareciam como que cifradas, com uma compreensão ainda não muito clara. Citaria algumas: um pouco de tempo e não me vereis, outro pouco de tempo e me vereis novamente. Vou para o Pai, mas permaneço convosco. E assim muitas outras passagens que certamente deixavam os discípulos, os apóstolos, inquietados. Afinal, o que é que ele quer dizer com isso? Quando nós ampliamos a nossa compreensão do mistério da igreja, daquela mesma igreja que nasce do lado aberto de Cristo, da igreja que se põe na missão, na mesma missão de Jesus Cristo, do Pentecostes. Quando compreendemos esse mistério pelas catequeses, pelas palavras do apóstolo São Paulo, principalmente quando ele nos diz que a igreja é um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A partir daí a nossa compreensão vai se ampliando, porque onde está o corpo, está a cabeça. Onde está a cabeça, está o corpo. Não é possível um ser completo se a cabeça está separada do corpo e vice-versa. Ora, se Jesus, ressuscitado dos mortos, depois de 40 dias, caminhando entre os seus, manifestando-se, pregando, como fazia antes, dando-se a conhecer, findos esses dias, ele volta para junto do Pai. Certamente não volta mais da mesma forma que um dia do seio do Pai ele saiu. Sabemos muito bem que Jesus é o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas quando esta segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna, assume a nossa natureza humana, veste-se de um corpo humano, entre nós ele teve um nome, Jesus, e nos ensinou a chamar Deus de Pai. Meu Pai, vosso Pai. Isso já nos coloca numa situação de, como que no momento como esse, antegozar aquilo que ainda nos está reservado diante de Deus. Ou seja, a vitória já é nossa. Cristo ressuscitou, e quando ele voltou para junto de Deus, não voltou mais como Verbo, mas voltou como homem Deus. Portanto, levou consigo a nossa humanidade.
A festa de hoje é a festa da humanidade em Cristo glorificada. São Paulo também nos ensina o que é a fé. A fé é a esperança de a fé é a certeza de já possuirmos aquilo que esperamos. Como é possível alguém já possuir aquilo que ainda espera? Sim, porque nós ainda não fomos glorificados em Deus. Nós ainda estamos peregrinando nesse mundo de incertezas, de dificuldades, de uma série de coisas. A nossa glorificação final será quando estivermos face a face com Ele. Então, como é possível, Dom Ednei, como é possível nós já possuirmos aquilo que na fé ainda esperamos? Os sacramentos que Jesus nos deixou são esta possibilidade, esta via de acesso que nos faz experimentar realidades das quais ainda não temos a plena posse. Por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia nada mais é do que tornarmos Jesus presente na nossa própria vida. É possível tocá-lo, é possível vê-lo entre nós, sob os véus do sacramento. Não podemos, com nossos olhos, como os discípulos, como nos narra aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, nós não vemos mais Jesus fisicamente. Nós o vemos, nós o experimentamos através destes 7 sinais do seu amor que ele deixou na igreja: batismo, a crisma, a Eucaristia, o sacramento da reconciliação, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos. São todos sinais sacramentais da presença de Jesus no mundo, cumprindo, portanto, aquilo que ele nos disse: vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos darei um outro advogado, por meio do qual continuarei a minha missão no mundo através de vocês. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. São palavras que não nos permitem titubear, que não nos permitem duvidar, no sentido mais pleno da fé. A fé se interroga, é verdade. Toda fé viva se interroga. E quanto mais a fé se interroga, tanto mais ela se robustece, tanto mais ela avança. Nenhum de nós deve ter uma fé cega. Existe a inteligência da fé. Como perscrutar mistérios que nos ultrapassam de muito, senão através destes sinais que Jesus nos deixa para fortalecermos na caminhada. A Eucaristia é de todos eles a forma mais iminente da presença de Jesus. Quando ele a instituiu, ele disse: isto é daqui para frente o meu corpo entregue por vós. Este cálice é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Deste corpo
nós nos alimentamos. Neste corpo, nós vivemos, nos movemos e somos. Em Cristo, portanto, vivemos, nos movemos e somos. A razão maior da nossa existência, na medida em que mergulhamos na fé, neste mistério, somos como que possuídos por esta presença amorosa de Jesus, que um dia nos fará, como Ele, cabeça deste corpo, estarmos unidos no seio da Trindade. Eu e o Pai somos um. E nós faremos a nossa habitação no coração de cada um de vocês. Eu e o Pai somos um. Nós somos chamados a essa unidade perfeita que só será possível na eternidade. Jesus, no Evangelho de hoje, nos dá um mandato. Antes de voltar para junto do Pai, Ele diz: eis que eu vos envio para evangelizar. Ide pelo mundo inteiro, diz Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Como eu disse no início da missa, hoje também é o Dia Mundial das Comunicações. E já desde Paulo VI, Santo Padre, o Papa Paulo VI, passando por João Paulo I, João Paulo II e agora Bento XVI, somos convidados insistentemente a utilizar todos os meios da comunicação moderna e já pós-moderna. Portanto, a igreja, ela não pode ficar à margem desses instrumentos que aproximam as pessoas, que estabelecem uma comunicação mais direta, sem tantas mediações. Foi decretado, por assim dizer, com o avanço das novas tecnologias da comunicação, foi decretado o fim do monopólio da comunicação. Nós não precisamos mais ficar dependentes deste ou daquele jornal para nos tornarmos ligados, para conhecermos, sabermos o que está acontecendo. Meus irmãos, mesmo que a voz da igreja deixe de ser escrita nas serras, no mar, nos campos, ela se fará ouvir pelos telhados do mundo através da internet. Todo mundo critica muito a internet, é verdade, mas toda a ferramenta, todo instrumento, ele pode ser utilizado para o bem e pode ser utilizado para o mal, vai depender do uso que nós fazemos. Mas nós não podemos demonizar a internet pura e simplesmente, não. Depende do uso que cada um de nós faz. E graças à internet, esta pregação e todas as outras pregações que tenho feito na catedral e aí pelas paróquias da nossa diocese, vão para o mundo inteiro. Basta acessar. Eu conheço pessoas de outros países que já manifestaram, que viram, que ouviram, que tomaram conhecimento. Isso é muito bom, porque a Catedral de Nova Friburgo, como tantas outras catedrais do mundo, o próprio Santo Padre
terá sempre um púlpito para falar à humanidade, para anunciar Jesus Cristo e também para denunciar tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é falacioso, tudo aquilo que é mentiroso. E podem ter certeza, o bispo diocesano de Nova Friburgo e todos os outros bispos não pouparão palavras todas as vezes que nós nos defrontarmos com situações que ofendem a dignidade humana, o direito da família, injustiças, venham de onde vierem, porque a nossa missão é essa. Não nos tornamos acovardados diante das intimidações, sejam elas quais forem. O que eu digo neste microfone ecoa por aí afora, e tenho certeza que enquanto eu pregar a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus o iluminar as diversas situações da nossa vida, muitos irão nos ouvir. Ouvir ao bispo enquanto pessoa não precisa, mas o bispo enquanto ministro de Deus e voz autorizada da igreja, todos nós devemos abrir bem os ouvidos e deixar que esta palavra nos interpele e nos ajude a discernir neste mundo de mentiras em que muitas vezes nos cercamos, nos vemos, discernir por onde passa a verdade e não nos deixar iludir por discursos enganosos, às vezes eleitoreiros, às vezes movidos por interesses que não são o do bem comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.